Hoje é dia de trazer história espírita e eu sei que vocês gostam. A história de hoje eu vou tirar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma lista de reprodução, o primeiro vídeo já tá no ar, explicando o que é esse livro aqui mais ou menos e o que ele traz. Então vou contar para vocês uma das minhas histórias preferidas que está nesse livro e vou começar a trazer para vocês nessa lista de reprodução algumas histórias do Evangelho que eu acho que valem muito a pena para exemplificar e ilustrar o que o Cristo queria dizer. A história de hoje se chama Os Infortúnios Ocultos e está no capítulo 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa falando sobre como que a gente se comove em calamidade, né? A humanidade, ela tende a se comover quando acontece uma calamidade, um fenômeno da natureza que atinge muita gente, ou qualquer coisa similar, onde muitas pessoas têm suas vidas ceifadas ou perdem tudo que têm, enfim. Só que ele fala que não é só nesses períodos, né, de calamidades coletivas que a gente tem que procurar ajudar, porque existe o que ele chama de calamidade particular, de pessoas que todo dia estão em estado de calamidade. Então ele conta a história de uma senhora que tinha esse hábito, uma senhora muito singela, que toda vez, isso se passa no século XIX, tá? Ela ia ajudar algumas pessoas necessitadas, que ela já tinha ali como seus socorridos, né? Quem ela ajudava, e ela sempre levava a filhinha. Ela ia visitar essas casas vestidas de maneira singela, ela e a filhinha, não perguntava qual a opinião daquelas pessoas sobre o que fosse, não perguntava a religião, ela simplesmente perguntava a necessidade, ajudava, cuidava, acolhia, de maneira com que a caridade dela não ofendesse. Ela não estava ali para ser melhor que ninguém, ela estava ali para acalentar, para acalmar aqueles corações. E aqui ele conta particularmente de uma senhora que ela ajudou, que estava na cama, amamentando ainda, enfraquecida, né, por conta da falta de nutrientes, né, e o marido estava internado no hospital. Então ela ficou sabendo, foi lá ajudar essa senhora, e a partir do momento que ela ficou sabendo, a senhora não ficou mais sem o alimento, o leite ficou fortalecido para os pequenos que ainda mamavam e ela levava alimento e agasalho para as demais crianças, inclusive para a mãe. E não satisfeita de ajudar ali aquela família, ela ia lá no hospital acalentar e acalmar o pai, para dizer para ele, já que ele era o provedor lá no século XIX, que ficasse calmo, que as crianças estavam indo à escola agasalhadas e alimentadas e que não faltava nada para os pequenos e nem para a mãe. E essa era uma prática dela sempre. Ela sempre ajudava, não só essa família, como todos os outros que necessitavam. Ela levava uma carruagem, deixava a distância abastecida de agasalhos, alimentos, remédios, tudo que os seus protegidos, seus tutelados pudessem precisar. E ela nunca fez distinção se aquela pessoa tinha religião A ou B, se ela tinha a opinião A ou B. E também o Evangelho diz que pouco importa se ela era espírita ou não. O que importava era o que ela fazia. E aí, uma vez, ela estava em casa e uma das protegidas dela tocou na casa porque estava vendendo e acabou tocando lá naquela casa e se deparou com ela. A casa era uma casa enorme, uma mansão de uma senhora de sociedade. Ela era uma senhora distinta de sociedade e a moça tomou um choque, porque ela nunca se comportou como uma senhora distinta de sociedade, com distanciamento, quando ela ia lá cuidar daquelas pessoas. Ela tratava-os de igual para igual. Ela ia vestida singelamente, vestia a filha singelamente. Por quê? Porque ela não queria... A minha gata vai passar em frente. Não. Ela não queria estar aqui, ó. Não queria ofender as pessoas com a sua riqueza, com o seu luxo. Então ela não tinha esse interesse. Ela se vestia de maneira onde não fosse chamar a atenção pela riqueza. Então aquela moça que a viu assim
tomou um susto, né? E ela falou assim, silêncio, não quero que ninguém saiba. Porque, na verdade, o que ela queria fazer era ajudar. Ela não queria, aos olhos da sociedade, que a sociedade dissesse, nossa, que mulher benfeitora, que mulher bondosa. Não era esse o interesse dela. Tanto que o que ela fazia era dentro da casa da pessoa, ajudava ali e calava. Ninguém sabia de onde ela era, ninguém sabia na sociedade também o que ela fazia, porque aquilo ali era do coração dela para com Deus e para com as pessoas que ela sentia que precisavam. E a filha, ela levava para que desde sempre a filha entendesse o benefício do amor e do auxílio ao próximo. Tanto que ele narra que em algum momento a filha fala, mamãe, eu também quero ajudar, eu também quero dar. E a mamãe fala para ela, minha filha, mas se eu te der algo para que você dê, na verdade sou eu quem estou dando. Que o evangelho fala que a verdadeira caridade, ela exige sacrifício. Então ela fala, não faz sentido. Aprenda a fazer algo seu, aprenda a fazer roupinhas e dê agasalhos para os que necessitam. Ela falou assim, mas lembre-se que o que você faz de cuidar, amparar, ouvir e cuidar também é caridade. Porque a caridade, ela nunca é só financeira. Ela sempre é também ouvir, perdoar, orar, acalentar, acalmar. Então, tudo isso é caridade. É por isso que Jesus fala pra gente que só não se salva se não houver caridade. Porque todas as pessoas do mundo, a caridade é democrática, todas as pessoas do mundo podem, se não por meios financeiros, podem por uma oração, por um sentimento de compaixão, por uma palavra de acalento, por um apoio, ajudar aquele irmão em sofrimento. Então, essa história é uma história que eu acho muito bonita para ilustrar o que Jesus quis dizer com a caridade verdadeira e que sem a caridade não há salvação. Então, essa senhora, ela ajudava essas pessoas, ela era uma senhora de sociedade, mas a mão esquerda não sabia o que a direita fazia, ninguém sabia, porque o ganho dela não era diante da sociedade e nem era para humilhar aquelas pessoas, porque isso eles falam também, aqueles que às vezes doam esperando retorno, esperando reconhecimento, ou fazem de uma maneira que ofende e humilha aquele que recebe, não está fazendo a caridade verdadeira. E uma parte que ele fala aqui no Evangelho, nessa história que eu acho muito bonita, é que à noite, quando essas pessoas iam dormir, elevavam-se aos céus orações de todos eles, fossem judeus, fossem ateus, fossem judeus, fossem católicos, fossem espíritas, fosse o que fosse. Todos elevavam orações bendizendo a vida dessa benfeitora. Então, imagina, né, o poder que essas orações não tinham para fortalecer essa benfeitora, para que ela continuasse esse trabalho, que é um verdadeiro trabalho do Cristo, de amor e auxílio ao próximo.